Pastor Hernandes, por favor, com o irmão, venha trazer a palavra de Deus para nós. É um prazer ouvi-lo. Você é um homem de Deus. Glória a Deus. Obrigado, pastor querido. Obrigado, irmãos, pelo carinho, pela recepção tão generosa. Me sinto muito honrado de participar com vocês há alguns anos deste importante congresso. E o texto que eu quero repartir com vocês, obrigado, príncipe, muito grato. O texto que eu quero repartir com vocês hoje está em Filipenses capítulo 4. Abra sua Bíblia comigo e mantenha sua Bíblia aberta, por favor, nesse texto. Filipenses 4. Nós vamos nos deter apenas no verso 4. Filipenses 4:4. Eu estou usando a versão ARA, Almeida, revista e atualizada. Talvez você esteja usando a corrigida. Então vou ler na atualizada, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Salvo melhor juízo, na corrigida está: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Você pode repetir comigo esse versículo na versão atualizada? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Eu quero começar pedindo licença a vocês para lhes fazer uma pergunta, aliás, uma pergunta pessoal. Eu estou convencido de que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nenhum de nós gosta de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade, nos põe contra a parede, e nós não gostamos que ninguém invada a nossa privacidade sem pedir licença. Mas vou fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular, e a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Não precisa ter muita pressa em responder essa pergunta, não, porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, fui visitar a missão Quacisabanto, na África do Sul, onde houve um grande avivamento. E uma pessoa que nos acompanhava perguntou à esposa de um dos missionários daquela missão assim: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: esta pergunta não deve ser feita a mim, não. Se eu sou submissa ao meu marido ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. Eu posso garantir que meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele, é a ele que você tem que perguntar, e não a mim. Eu achei a resposta incrível, fantástica. Então vou mudar a minha pergunta. Seu marido pode afirmar que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode afirmar que você é um homem feliz? Seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva pode afirmar que você é uma pessoa feliz? Seus pais podem afirmar que você é uma pessoa feliz? Lá em Provérbios 31 diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim: mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais, seus amigos, os irmãos da sua igreja? É provável que a essas alturas você já esteja criando alguns mecanismos de defesa aí no seu coração. Talvez você esteja dizendo assim: o pastor está me fazendo essa pergunta porque não conhece a minha história. Se eu contar a minha história, até pedra chora. Talvez você diz assim: mas dá para ser feliz? Além da pandemia, agora vem a guerra, e a gente não sabe qual vai ser o cenário do mundo.
Tanta luta, tanta dor, tanto sofrimento, tanto luto. Dá para ser feliz? E quando eu penso nisso, aqui em cima? Quando eu penso nisso, obrigado, príncipe. Quando eu penso nisso, eu me lembro que Paulo escreveu essas palavras, não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma, mas escreveu esta palavra de uma prisão, algemado, dizendo assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E ele nos ensina 3 verdades aqui. Primeira, a alegria do cristão não é um sentimento, não é uma emoção, também não é um pedido, nem uma opção, é uma ordem, é um mandamento. Você e eu não temos o direito de sermos uma pessoa triste, porque ser uma pessoa triste é uma desobediência a um mandamento expresso de Deus: alegrai-vos. A alegria é a essência do Evangelho. O Evangelho é boa nova de grande alegria. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas Paulo diz assim: alegrai-vos sempre. Então me permita uma pergunta: você tem problema na sua vida ou só eu que tenho na minha? De vez em quando alguém fica doente na sua família também? Ou só na minha que fica? De vez em quando ou de vez em sempre a grana fica curta lá também? Ou só lá em casa que isso acontece? Quando Paulo diz alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Que a alegria do cristão, além de imperativa, é também ultra circunstancial. Ô gente, está alegre quando está tudo bem, até o ateu consegue. O grande desafio é ser uma pessoa feliz, apesar dos problemas, apesar das lutas, apesar das adversidades. Sabem por quê? A alegria do cristão não é apenas presença de coisas boas, a alegria do cristão não é apenas ausência de coisas ruins, a alegria do cristão não é um sentimento, a alegria do cristão tem nome, tem endereço, a alegria do cristão é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você não é uma pessoa feliz. Você pode até ter momentos felizes. Por isso a alegria é imperativa, é ultra circunstancial e é cristocêntrica. Bom, mas não é preciso ser um grande entendedor da alma humana para perceber que nem todos os crentes salvos pela graça estão desfrutando desta alegria. Basta conversar com alguns crentes, basta olhar para o semblante de alguns outros e parece que é uma aura de tristeza no seu semblante. O que está acontecendo? Quem está roubando a nossa alegria? Quem está saqueando a nossa alegria? Me parece que esta carta aos Filipenses, a carta da alegria, foi escrita exatamente para identificar quais são esses ladrões que estão roubando a nossa alegria. Cada capítulo desta carta trata de um ladrão diferente. Então, com a Bíblia aberta comigo agora, em Filipenses, nós vamos identificar quais são esses ladrões da alegria. Em primeiro lugar, capítulo 1, versículo 12, confira aí comigo. Paulo escreve e diz assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que aconteceram comigo tenham contribuído para o progresso do Evangelho. Notem uma coisa: as coisas que me têm acontecido, as coisas que nos acontecem, são as circunstâncias da vida, e as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem por quê, irmãos? As circunstâncias acontecem com você, querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não. As circunstâncias acontecem à revelia da nossa vontade, ao arrepio do nosso querer. E às vezes as circunstâncias chegam de súbito, sem aviso prévio, e bota a nossa vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença crônica, é um divórcio amargo, é um luto doloroso, é uma perda financeira radical, é uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Pense comigo, você ainda é um médico para um exame de rotina e descobre que está com uma doença grave, talvez até incurável na perspectiva da medicina. Pense você saindo de férias com a família, um acidente,
as férias foram frustradas, e em vez de ir para um paraíso de descanso, você vai para um hospital. Pense comigo, um casamento de 10, 15, 20 anos de harmonia e de amor, de repente um fato acontece, e o casamento acaba nas barras de um tribunal por um doloroso divórcio. Pensa comigo num pai e numa mãe que cria uma menina com todo amor, e no dia do casamento leva essa menina ao altar, na expectativa de que ela vai construir uma história de felicidade, para logo em seguida descobrir que ela se casou com um homem rude, cruel, que vai torturá-la emocionalmente, que vai ser um pesadelo na história dela. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Circunstâncias. Quando Paulo escreve assim: eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, eu preciso perguntar para Paulo: do que você está falando, Paulo? Que circunstâncias são essas? E ele poderia resumir para nós assim: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em misticismo, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Se você não olhar para as circunstâncias da vida nas lentes da soberania de Deus, na perspectiva da providência de Deus, as circunstâncias podem roubar a sua alegria. Porque Paulo estava preso, ele registra em Filipenses 1, 3 coisas aconteceram. Primeiro, quando Paulo estava preso, algemado e trabalhando mais do que os crentes que estavam livres, eles se mexeram. A igreja foi mais encorajada a pregar. Pastor Cláudio Mundo tem um método de crescimento de igreja que eu pessoalmente não gosto, mas Ray Stedman diz que é um dos mais eficientes. Ele diz assim: você quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia e a igreja crescerá. Eu não gosto desse método não, porque Paulo estava preso, diz ele: toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. O que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador, eram os soldados da mais alta patente do império, eram 16 mil soldados de escol, gente que trafegava nos corredores do palácio, que tinha influência política no império. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado aquela elite de Roma. Quis a providência carrancuda de Deus, mas com a face sorridente, que Paulo estivesse lá preso, para que ele pudesse evangelizar aquela guarda pretoriana, porque ele estava sob a égide do imperador, e 3 turnos por dia tinha que ter um soldado algemado com ele durante 2 anos. E o que Paulo fez? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. Eu chamo isso de conspiração divina. Ele escreve no capítulo 4, verso 22 dessa carta: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. César não sabia, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império. Havia colocado lá dentro do palácio o maior evangelista, e diante dele seu auditório. Porque Paulo estava preso, ele não podia visitar as igrejas. O que ele começou a fazer? Escrever cartas. As cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Entenda isso: quando a sua vida parece estar de ponta cabeça, é nessa hora que talvez Deus esteja escrevendo o capítulo mais importante e emocionante da sua história. Então você não tem que ficar desanimado não. Olhe para as circunstâncias da vida sob a perspectiva da soberania de Deus, para que as circunstâncias não roubem a sua alegria. Vamos ao capítulo 2, versos 3 a 5, para o segundo ladrão da alegria, são as pessoas.
Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tem visto o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu preciso admitir que as pessoas roubam mais a nossa alegria do que circunstâncias. Nós choramos mais por causa de gente do que por causa de coisas. Sabem por quê, meus irmãos? É porque as pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. Nós não somos uma pessoa perfeita, nós não viemos de uma família perfeita, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita, nós não temos filhos perfeitos, nós não frequentamos uma igreja perfeita. Logo, nós vamos ter queixas uns dos outros. É por isso que não tem vida saudável, não tem casamento saudável, não tem família saudável, não tem igreja saudável sem o exercício do perdão. Quem não perdoa adoece, quem não perdoa não tem paz, quem não perdoa é entregue aos verdugos da consciência. Quem não perdoa não pode adorar a Deus, quem não perdoa não pode orar a Deus, quem não perdoa não pode trazer oferta ao altar de Deus, quem não perdoa não pode ser perdoado, quem não perdoa não tem paz. Agora, perdoar não é fácil não, mas é necessário. Eu já tive, pastor, muitas dores na minha vida, mas a dor mais aguda que eu já senti até hoje aconteceu no primeiro ano do meu pastorado. Eu tenho 40 anos de ministério. Era o dia 1º de agosto, eu sou filho caçula, meu irmão acima de mim completou 27 anos. No dia seguinte do seu aniversário, ele foi brutalmente assassinado, com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua mulher. Quando eu recebi o telefonema, eu estava em Bragança Paulista, isso aconteceu no interior do Espírito Santo. A dor foi tão avassaladora que eu perdi a voz. Quando a minha voz retornou, eu me lembro que a primeira palavra que Deus botou na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Perdoava ou adoecia. Perdoava ou a minha vida se transformaria no inferno. Perdoava ou eu teria que abandonar o ministério. Mas eu quero dizer para você que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Perdoar é uma questão de bom senso. Quem guarda mágoa no coração não tem paz, não é livre. Quem guarda mágoa no coração vai ficar num cabresto, vai ficar numa masmorra emocional. Você vai chegar em casa cansado e a pessoa chega com você e vira o seu pesadelo. Você vai chegar em casa com fome e a pessoa chega com você e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a família, a pessoa pega a carona com você e estraga as suas férias. A única maneira de você ser livre é perdoar. Agora, eu só fui entender perdão no dia que eu compreendi uma parábola que Jesus contou, a parábola do credor incompassivo. Jesus contou que o rei acertava conta com seus súditos e encontra um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o rei mandou vender a ele, a família dele, a mulher dele, os filhos dele, e ele pediu misericórdia, e o rei lhe perdoou a grande dívida de 10.000 talentos. Lá na frente, aquele homem encontra um conservo que lhe devia 100 denários. Não tendo com que pagar, o conservo diz: me perdoe, tenha paciência comigo, que tudo eu pagarei. E o cara agarrou o homem, disse: eu não tenho paciência não, mandou o cara para a prisão. O rei ficou sabendo disso, ficou irado, mandou chamar de servo malvado. Eu perdoei a você 10.000 talentos, você não pôde perdoar o seu conservo 100 denários? Você vai ser entregue aos verdugos, aos flageladores, até que você pague o último centavo. E a parábola termina assim, Jesus dizendo: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou, e eu não entendi quase nada.
Quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10 mil talentos. Eu também não sei quanto vale 100 denários. Não é a nossa moeda. O que Jesus contou, na verdade, não foi uma mera parábola, foi uma hipérbole. Nenhum judeu podia dever 10 mil talentos no primeiro século, nenhum judeu. O que é um talento? Um talento são 35 quilos de ouro. 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro. Para vocês terem uma ideia, todos os impostos da nação durante um ano eram 800 talentos. 10 mil talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. O salário de um trabalhador na época era 1 denário por dia. Para um homem ganhando 1 denário por dia, juntar 10 mil talentos, ele teria que trabalhar 150 mil anos. Significa que a dívida era o quê? Impagável. Mas por que Jesus contou essa parábola com a cifra tão grande? Porque esse é o tamanho da sua, da minha, da nossa dívida com Deus. Ela é impagável, e Deus perdoou essa dívida completamente, eternamente. E lá na frente esse homem encontra alguém que lhe deve 100 denários. O que são 100 denários? São 3 meses e 10 dias de trabalho. Quem acabara de receber um perdão de 150 mil anos, não está conseguindo liberar um perdão de 3 meses e 10 dias. Qual a proporção de 10 mil talentos para 100 denários? 10 mil talentos são 600 mil vezes mais do que 100 denários. Quem acabara de receber um perdão 600 mil vezes maior, não está liberando um perdão 600 mil vezes menor. Sabe o que esse texto está querendo dizer para nós? Você nunca pode dizer: eu não perdoo fulano, eu não perdoo Beltrano, eu não perdoo ciclano, fui muito machucado, muito ferido, muito ultrajado, muito prejudicado. A Bíblia diz que você e eu precisamos perdoar como Deus em Cristo nos perdoa. E a Bíblia diz que Deus nos perdoa e dos nossos pecados não mais se lembra. Aí você diz: pastor, é aqui que eu me encrenco, que perdoar até que eu perdoo, mas esquecer eu não consigo não. Então me permita perguntar: você não esquece mesmo? Porque se você não esquece mesmo, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Isso significa que você não tem amnésia. Porque quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem amnésia, Deus não tem perda de memória. Deus é onisciente. Mas então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que já perdoou você. Então vou lhe dar uma definição de perdão. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Se você me perguntar se eu lembro da morte do meu irmão, de vez em quando, mas eu não cobro mais essa dívida. Eu quero encorajar você nesta manhã, nesta noite. Se você tem alguma pendência, se você tem alguma mágoa, se você tem alguma coisa ainda para resolver, se você deixou de conversar com alguém, se você não visita mais alguém, se você não fala mais com essa pessoa, em nome de Jesus, tome a decisão de hoje mesmo resolver isso, porque se você não fizer, as pessoas vão roubar a sua alegria. A igreja de Filipos é uma igreja maravilhosa. Foi a única igreja que se associou com Paulo no que tange a dar e receber. Ajudou Paulo em Tessalônica, ajudou Paulo em Corinto, ajudou os pobres da Judéia, ajudou Paulo quando ele estava preso em Roma. Portas para fora, aquela igreja era uma bênção. Portas para dentro, a igreja era um problema. Vou falar baixo, pasmem vocês, até as mulheres estavam batendo cabeça dentro da igreja. Irmãos, quando as mulheres começam a brigar na igreja, é que a coisa está feia mesmo. Capítulo 4, verso 2, Paulo diz assim: rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. 2 irmãs, 2 líderes da igreja brigadas. Quando a Sintique dirigiu o louvor na igreja, a Evódia nem aparecia na igreja.
Tinha gente na igreja trabalhando desde que ele aparecesse, vanglória. Tinha gente que trabalhava no Comep desde que o grupinho dele aparecesse, partidarismo. Tinha gente que era narcisista, só pensava nele mesmo e não no que era dos outros. Eu acho que tinha gente escrevendo para Paulo: ô Paulo, você que não está aqui, meu filho, tem gente aqui nessa igreja que dá azia em copo de bicarbonato. Não dá não. Aí Paulo diz assim: então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e se humilhou até a morte, e morte e cruz. E quando ele estava lá na cruz, sendo cuspido e esbordoado, ele ainda olha para essas pessoas e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tome a decisão de perdoar, para que as pessoas não roubem a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão da alegria, capítulo 3, verso 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Eu acho que aqui em Anápolis, uma região tão próspera e tão rica, vocês não devem enfrentar esse terceiro ladrão da alegria. Preocupação com dinheiro, né? Dinheiro aqui não é problema, é solução, né? Mas só me permita uma perguntinha. Alguma vez você já discutiu com a sua mulher? Preste atenção que eu estou falando de discutir como eufemismo. Você já brigou com a sua mulher por causa de dinheiro? Alguma vez você já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro? Alguma vez você já discutiu com seus filhos por causa de dinheiro? Se você falar para mim assim: eu nunca fiz isso, me perdoe, mas eu vou desconfiar, eu vou duvidar da sua honestidade. As pessoas discutem por causa de dinheiro, discutem porque tem dinheiro, discutem porque não tem dinheiro, discutem porque tem muito dinheiro, discutem porque tem pouco dinheiro, discutem porque não tem dinheiro nenhum, mas sempre discutem. O dinheiro é o principal ponto de discussão na família hoje. Irmãos, dinheiro é muito mais que uma moeda. Dinheiro é uma entidade, dinheiro é um espírito, dinheiro é mamon. E por causa do amor do dinheiro, pessoas mentem, pessoas matam, pessoas morrem, pessoas casam, pessoas descasam, pessoas corrompem, pessoas são corrompidas, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Há pessoas que levantam de madrugada, vão dormir tarde, comem penosamente o pão que granjeiam, porque só se preocupam com coisas terrenas. Nós estamos vivendo hoje a realidade que se chama aí no mercado de economia global. É verdade, é economia global. A guerra explodiu essa semana, as bolsas despencaram, mas não foram só lá não, vão despencar no mundo todo. A economia global. E Tom Cine diz que nessa economia global, mais de 50% da riqueza do planeta está nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Há empresas mais ricas do que países. Por exemplo, a Toyota é mais rica do que a África do Sul, a GM é mais rica do que a Noruega, o Walmart é mais rico do que dezenas de nações. O problema é que nessa economia global, as pessoas querem mais do seu tempo, essas empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Se você se arrebenta emocionalmente, ninguém importa. O que importa é que essa máquina tem que girar, e para essa máquina girar, você tem que consumir mais. E nós entramos de cabeça no consumismo. E eu explico. Na década de 50, alguns já tinham nascido aqui, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Não éramos menos felizes por isso. Eu não sirvo de referência, porque fui criado na roça, mas que eu me lembre, eu só tive um brinquedo comprado em loja, um carrinho de plástico. Posso garantir a vocês que não tive crise psicológica, nem emocional, nem meu pai precisou me levar para psicólogo por causa disso. Agora, hoje, via de regra, quando uma criança nasce, ela já tem mais brinquedo do que ela consegue brincar a vida inteira. Você dá um brinquedo para uma criança hoje, ela brinca longas 2 horas, encosta no canto, é sucata e quer outro. E se você não der, ela entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo.
Na década de 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente a esposa e as 2 filhas. Não pensem mal do meu amigo, por favor. Num dia de casamento, elas disseram assim para ele: temos que comprar sapatos novos. Ô gente, ninguém duvida disso, casamento é tudo novo. Mas antes de ir para a loja, eu disse assim para elas: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? E abriu um power armário, e contou 153 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Como é que você chama isso? Consumismo. Então vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Dr. John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo, e ele disse que o homem mais pobre que ele conhecia era o homem que só tinha dinheiro. Talvez as pessoas mais felizes do mundo são aquelas que chegam em casa cheirando graxa, como um bom prato de arroz com feijão, e dormem a noite toda bem dormida. Quando Rockefeller morreu, um curioso foi ao cemitério para perguntar ao contador dele, o cara que mexia com a grana do Rockefeller. E aí conseguiu, com muito jeitinho, e perguntou: e aí, cara, me conta, quanto é que o Dr. John Rockefeller deixou? O contador, muito surpreso, disse: você não sabe? Eu falei: não sei, me conta. Rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem gaveta em caixão, não tem caminhão de mudança em enterro. O problema é que algumas pessoas só se preocupam com coisas terrenas. A Bíblia diz assim: tendo o que comer, o que beber e com o que vestir, com isso estejamos contentes, porque não trouxemos nada, não vamos levar nada. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro, mas o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Há um grande mito sobre o dinheiro na nossa sociedade. Primeiro, o dinheiro vai trazer para você segurança. Irmãos, essa pandemia provou o contrário. Nessa pandemia morreu o mais rico e o mais pobre, morreu o empresário e morreu o empregado, morreu o mais velho e o mais novo também, morreu o camarada que era o mais consagrado e gente muito melhor do que nós se foi, e o mais ímpio. O dinheiro não oferece segurança. A seta da morte chega no apartamento mais alto, na casa mais segura. O dinheiro não traz segurança. Outro mito é que o dinheiro traz felicidade. O dinheiro não traz felicidade. Está lá em Eclesiastes: quem ama o dinheiro, nunca dele vai se satisfazer. Você pode conquistar o mundo, você pode ter império econômico, você pode comprar casa, você pode comprar fazenda, você pode comprar apartamento, você pode comprar carro, você pode acumular império econômico, e você continua insatisfeito. Sabe por quê? Porque só Jesus pode fazer você feliz, só Jesus pode dar segurança para você, só Jesus pode preencher o vazio do seu coração. Por isso Jesus diz: ajude para você tesouros lá em cima, onde nem a traça nem a ferrugem vão tirar de você. Não põe o coração no dinheiro. Se você botar o coração no dinheiro, você nunca vai ser feliz. Vamos ao quarto ladrão da alegria, último ladrão da alegria, capítulo 4, versos 6 e 7, por favor. Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O quarto ladrão da alegria é a ansiedade. Me permita uma pergunta: você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Você já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Tem certeza? Vocês se olharam no espelho antes de vir para cá?
Você é daquela pessoa que o problema está vindo lá no Japão, você pensa que já está batendo na porta da sua casa? Fica roendo as unhas. Quando não tem problema, você cria um que não sabe viver sem problema. Meus irmãos, a ansiedade é o mal desse século. Atinge pessoas de todas as faixas etárias, de todos os estratos sociais, de todos os credos religiosos. Eu vou falar baixo porque tem algumas crianças aqui. Até as crianças estão ansiosas hoje. Também puderas. Hollywood fez uma pesquisa e descobriu que as crianças estão ansiosas porque elas gostam de filmes e de brinquedos e de jogos de ação. Se você um dia tiver coragem de assistir todos os desenhos e programas infantis da televisão, eu lhe garanto que você não dorme de noite com a luz apagada. Eu gosto muito de brincar com as crianças. Um dia eu cheguei, tinha uma criança brincando no pátio da igreja, bem descontraída, parecia, né? E eu cheguei bem devagar e disse: filha, que vidona, hein? Ela voltou-se brava para mim e disse: o senhor é que pensa. A coitadinha estava estressada. Há poucos dias eu estava dando uma palestra lá em São Paulo, no intervalo de uma palestra para outra, fui tomar um cafezinho, e tinha uma menina de uns 10 anos, fazendo uns desenhos. Eu falei: e aí, filha, como é que está a vida? Ela falou: estou estressada, pastor. Falou: como é que é? Estou estressada. Ansiedade. Sabe o que significa a palavra ansiedade? Na língua grega? Estrangulamento. Apertar o pescoço, tirar o oxigênio. Tem muita gente assim. Agora a Bíblia diz que a ansiedade é inútil. Porque por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado, 45 centímetros à sua vida. Pior, a ansiedade é prejudicial. Porque a ansiedade é pré-ocupação. Você começa a sofrer agora por um problema que talvez aconteça amanhã. Estatisticamente, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. A gente sofre desnecessariamente. Você não melhora o seu performance hoje, nem amanhã, por causa da ansiedade. Quando eu era seminarista, lá em Campinas, um dia eu levantei de madrugada para beber água. Tinha um bebedor no fundo, no corredor, no final do corredor, e eu estou de pé em pé para não acordar ninguém. De repente eu olho a porta do quarto de um colega aberta. E eu olhei melhor e ele estava chorando, mas a cântaros, convulsivamente, soluçando. Eu entrei apressado e disse: o que está acontecendo? Morreu alguém da sua família? Tem alguém no hospital? Ele disse: não, eu estou com medo da minha mãe morrer. Eu falei: qual o problema dela? Não, ela não está doente não, eu estou com medo dela morrer um dia. Eu falei: rapaz, deixa a sua mãe viver, homem, tem 40 anos isso, a mulher está viva até hoje. Pior do que isso, foi uma mulher que entrou no meu gabinete pastoral com a criança de 3 anos no colo, uma menina, e chorando, não era a criança chorando, não, a mãe chorando, falou: mãe, o que está acontecendo, qual o problema, o que houve? Eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Falei: mas nem cresceu ainda, deixa a menina crescer primeiro. Ansiedade. Jesus diz que a ansiedade é um ato de incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, como é que você resolve isso? Qual a cura para isso? Qual o remédio para isso? Paulo nos dá a receita. Não andeis ansiosos de coisa alguma, não é de alguma coisa não, de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Vamos entender o que Paulo está falando aqui. A palavra orações aqui na língua original traz a ideia de adoração. Então Paulo está tratando aqui de 3 coisas para você resolver a ansiedade. Você resolve a ansiedade quando você adora a Deus,
quando você suplica e pede a Deus, e quando você dá graças a Deus. Agora, você sabia qual é a diferença entre adoração e ações de graças? Sabe qual é a diferença? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então eu vou fazer uma oração de adoração, porque é o que Paulo mandou fazer para curar a ansiedade. Você adora a Deus por quem Deus é. Eu chego diante de Deus e digo: Deus, eu quero te adorar, porque Tu és o Deus da minha vida. Tu és o meu Criador, Tu és o meu provedor, Tu és o meu protetor, Tu és o meu redentor, Tu és o meu consolador. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus autoexistente, porque Tu és o Deus infinito, imenso, eterno, imutável. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus onipotente, porque Tu és o Deus onipresente, porque Tu és o Deus onisciente, porque Tu és o Deus transcendente, porque Tu és o Deus soberano. Eu quero te adorar porque Tu és justiça, porque Tu és amor, porque Tu és verdade. Eu quero te adorar porque Tu és a razão da minha vida, Tu és a minha alegria, Tu és a minha paz, Tu és a minha justiça, Tu és a minha herança, Tu és a alegria da minha alma, Tu és o banquete do meu coração. Eu quero te adorar porque Tu és tudo em mim, em nome de Jesus, amém. Aí eu termino essa oração e digo assim para Deus: oh meu Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor. Não combina mais, não combina. Ou você retira a oração, ou retira a ansiedade. A W. Tozer, que foi um dos mais importantes escritores do século passado, diz que o maior problema da igreja evangélica é que ela passa a maior parte do tempo olhando para o seu próprio umbigo e tomando o seu próprio pulso. Mas a Bíblia diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. A grande pergunta nesta noite é: quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? Quão majestoso é o seu Deus? O profeta Isaías diz que o seu Deus é o que mede as águas na concha da sua mão, é o que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, é o que mede os céus a palmos, é o que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. O seu Deus, aquele que olha para todas as grandes nações da terra, as grandes potências econômicas e militares da terra, e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus, este é o seu Pai, que está dizendo para você: não ande ansioso, me conheça, me adore. Mas Paulo está dizendo que você pode curar a ansiedade fazendo a segunda coisa: apresentando a Ele as suas petições e as suas súplicas. Pede a Ele, Ele é seu Pai, Ele gosta de você, Ele ama você, se importa com você, Ele conhece as suas necessidades antes que você fale para Ele. Exponha para Ele a sua necessidade. Eu acabei de escrever agora o comentário de Salmos, e eu fiquei tão maravilhado com Salmos, pastor. Há mais salmos de lamento do que salmos de louvor. Muitas vezes o povo de Deus chorou, gemeu, sangrou e clamou a Deus, e disse: Senhor, até quando? Deus sabe das suas lutas, Deus sabe das suas dores, Deus sabe das suas lágrimas, Deus sabe dos seus gemidos, e Ele não fica aborrecido com você quando você chega para Ele: Deus, está doendo, Senhor. Quando você espreme o pus da ferida da alma: Deus, Deus, eu estou aqui, Deus, me escuta, Deus, estenda o teu braço, Deus, me socorre. Ele é seu Pai, peça a Ele, suplica a Ele. A Bíblia diz: todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate abrir-se-lhe-á. Põe na presença dEle a sua ansiedade, e Ele vai ter cuidado de você. Mas finalmente Paulo diz: você quer resolver mesmo a questão da ansiedade? Comece a dar graças a Deus. Você dá graças a Deus por aquilo que Ele faz. E eu tenho escutado gente dizer assim: ah, pastor, como é que eu vou dar graças? Sofri muito nessa pandemia, fui entubado.
passei aperto, perdi amigos, enterrei parentes, fechei meu comércio. Como é que eu vou dar graças? Só o fato de você e eu estarmos aqui nesta noite, num ano de pandemia, devíamos dar graças. Gente melhor do que você, gente melhor do que eu se foi. Só o fato de você e eu estarmos vivos, devíamos dar graças. E se você não encontra motivos para dar graças, me permita lembrar você algumas coisas. Por quanto você venderia os seus olhos? Qual o valor de você ter olhos, você enxergar? Quanto vale isso? Quanto vale você estar me ouvindo hoje? Quanto vale? Quanto vale você ter pernas para andar e você não está numa cadeira de rodas? Quanto vale isso? Quanto vale você ter mãos para trabalhar, para abraçar? Quanto vale isso? Quanto vale você ter um coração que bate mais de 140 mil vezes por dia, jogando vida para a sua vida? Quanto vale isso? Quanto vale você ter 2 pulmões que jogam ar para dentro de você? Quanto vale isso? Um dos relatos mais dramáticos nessa pandemia, que um dos maiores e mais ricos banqueiros do mundo morreu de Covid, e a filha disse assim: o que foi mais dramático é que o meu pai, sendo dono de um império econômico, morreu por aquilo que é de graça, o ar nos seus pulmões. Quanto vale você não estar hoje num respirador mecânico, estar aqui hoje? Quanto vale isso? Quanto vale você ter 2 rins que filtram as impurezas do seu corpo e você não está numa máquina de hemodiálise? Quanto vale isso? Quanto vale você ter um estômago que processa os alimentos e dá vida para a sua vida? Quanto vale isso? Quanto vale o fato de você ter uma casa para morar, você ter uma cama para dormir, você ter uma mesa com comida sobre a mesa? Quanto vale você ter uma família? Quanto vale você ter uma esposa, um marido, você ter filhos, você ter pais, você ter irmãos, você ter amigos? Quanto vale você ter uma igreja? Quanto vale você ter um pastor? Quanto vale ter seu nome no livro da vida? Quanto vale você ter Jesus como seu Salvador e o seu Senhor? Pare de reclamar, pare de murmurar e comece a dar graças a Deus, e a ansiedade não terá mais espaço na sua vida. O apóstolo Paulo diz que quando você faz isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração e a sua mente. Sabe por quê? Porque a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Quando você adora a Deus, quando você pede a Deus, quando você dá graças a Deus, a ansiedade bate em retirada, e Deus monta uma soldadesca. A palavra guardará aí, no grego, é montar guarda, montar sentinela. É a paz de Deus, que excede todo entendimento, protege a sua cabeça e protege o seu coração, protege a sua razão e protege o seu sentimento. Quando a ansiedade tentar entrar, não consegue mais, porque a sua mente e o seu coração estão protegidos por uma blindagem celestial. É por isso que Paulo podia dizer de dentro de uma cadeia: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu quero terminar pedindo permissão a vocês para lhes fazer uma pergunta, para lhes fazer uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade e nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer esta pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta nesta noite. Amém.